Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos continuar a nossa série sobre Esdras e Neemias. Nós entendemos no primeiro vídeo, o contexto geral de Esdras, que também serve para Neemias. Vimos que o povo então retorna para Jerusalém, para a sua terra. Ciro permite esse retorno e depois Artaxerxes também vai permitir um novo retorno, onde Esdras vai retornar com cerca de 4.000, 5.000 pessoas. Eles reconstroem o templo, a gente vai estudar posteriormente sobre isso. O templo é inaugurado, há um mix de alegria e de choro, mas a cidade não foi totalmente reconstruída. Os muros estão derribados, as portas estão queimadas, e Neemias, ele se informa dessa notícia, ele conversa com um tal de Hanani, que não sabemos exatamente quem era. O texto fala que ele era um dos irmãos, e a palavra irmão pode significar tanto irmão de sangue quanto um irmão judeu. Afinal de contas, em vários textos bíblicos, essa palavra tem a conotação também de alguém que é da mesma nacionalidade, é um judeu, como no Salmo 133, né? O bom é que os irmãos estejam em união. Mas Neemias, ao se informar dessa situação, más notícias, bad news, de que o muro está derribado, as portas estão queimadas, ele chora, ele jejuma e ele ora. E a oração dele é muito interessante, está no capítulo 1, aqui no verso 5 em diante, até o verso 11, você pode depois ler com calma, mas ele confessa os pecados, ele se coloca como problema, ele se coloca dentro da situação, confessa o pecado da sua família, e essa oração está dentro do contexto da aliança. Ele mesmo diz desse contexto, ele fala que mesmo se o povo fosse levado cativo, fosse espalhado, quando alguém buscasse, quando o povo buscasse a Deus, haveria restauração. Em vários textos há promessas de restauração, desde a oração ali de Salomão, onde ele fala exatamente isso, né? Ele fala que se o povo orar, buscar, mesmo o povo sofrendo o cativeiro, que já havia sido prescrito em Deuteronômio, Deus ouviria a oração deles, restauraria a terra. Então isso é muito interessante. E nessa promessa, nessa certeza, porque a promessa de Deus é uma certeza, ela se cumpre, é que Neemias trabalha. E ele, obviamente, não iria ficar contente, iria ficar alegre, mas estava abatido, estava muito triste. E o rei percebe isso. Ele trabalhava como copeiro, e essa função era muito importante no contexto antigo, até porque o copeiro ele tomava bebida, né? Antes de entregar para o rei. Se tivesse algum veneno, alguma coisa, né? O copeiro caía duro ali, né? E se comenta também, Heródoto comenta isso, um historiador, de que essa função ela era muito elevada. Na Pérsia era uma função superior, onde, por exemplo, o copeiro do rei assírio, Esar-Adon, era também o primeiro ministro. Então essa função ela era muito importante, ela tinha um acesso direto ao rei. E o rei percebe que Neemias está triste e pergunta para ele. A resposta é que, olha, a cidade onde meus pais foram sepultados está derrubada, está desolada. Então o rei pergunta, mas o que você quer? E ele pede permissão para ir a Jerusalém, né? E a rainha pergunta por quanto tempo você vai ficar lá. Então possivelmente essa situação é uma situação mais privada, não era um banquete formal, né? Porque a rainha não participava. E Neemias vai para Judá, para Jerusalém, recebe cartas, né, autorizando aquilo que ele irá fazer, vai com o séquito, vai com exércitos, mas algumas pessoas não gostam, né? Aqui no verso 5 fala de alguns deles, no capítulo 2, 5, no verso 10
na verdade. Quando Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Então, um sentimento aqui até antissemita, né? Como é que alguém pode pensar nos bens dos israelitas? Mas, obviamente, Neemias era judeu, era um israelita, e esses oficiais, né, esses governantes aqui, eles tentam de tudo atrapalhar, né? E depois eles zombam, né, quando Neemias fala que vai reconstruir. Né? Neemias, ele chega em Jerusalém, ele percebe, ele sai sem falar para ninguém, sai para ver como é que está a situação, olha tudo derrubado, né? E depois ele anima o povo. Ele fala assim, olha, ele conta como ele recebeu a autorização, de como Deus foi benevolente, de como o rei o autorizou a vir, e ele anima o povo para construir, mas esse ânimo, obviamente, não é confiado nele mesmo, é confiado em Deus. Ele fala o seguinte: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Falando aí para esses opositores, o Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, que zombam, desprezam quando ele fala para o povo se levantar e construir, aqui no verso 18, no verso 17 também. Essa história, esse livro, nos ensina muitas coisas. Uma delas é uma lição importante de oração. Tudo que Neemias faz, ele ora. Em situações difíceis, nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus. E é alguém de perseverança, de fibra, de garra, que apesar das adversidades, das dificuldades, ele não desiste. Com certeza a figura de Neemias foi muito importante nesse contexto de recomeço, e nós vamos continuar estudando sobre Esdras e Neemias. É interessante que Neemias, o nome Neemias significa Deus consola, ou consolo, conforto de Deus. E mesmo em situações difíceis, tristes, nós podemos ter o conforto de Deus. Que se você está passando por um problema, por uma dificuldade, você possa ter perseverança, possa buscar a Deus em oração e confiar em Deus, assim como Neemias confiou em Deus. Não confiar em si mesmo. Nós vivemos numa sociedade onde parece que as pessoas confiam nelas mesmas, confiam no seu dinheiro, confiam nos seus recursos, no seu conhecimento, mas que possamos confiar em Deus acima de qualquer coisa. Continue acompanhando essa série, se inscreva no canal, dê um like, comente. Estamos juntos, que Deus abençoe a cada um. Um abraço.